sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Grace Kelly. Hoje nós temos um convidado especial que vai falar sobre os projetos, sonhos, como é que foi viver e transformar os seus sonhos em realidade. Então hoje, antes de vocês continuarem assistindo, clica, convida, se inscreva no canal, convidam outras pessoas para participar, porque é muito bacana essa troca de informação, esse conhecimento, esse bate-papo tão agradável. E hoje nós temos aqui o Ricardo Desorte. Seja bem-vindo, Ricardo, Grace, ao podcast. Ainda bem que conseguimos organizar as agendas, Exato. Os desafios. Estamos aqui. Então, vamos iniciar pensando assim, como que vai ser esse nosso bate-papo? Sabe o que eu quero olhar hoje? Sim. Como é a visão do homem em relação aos sonhos, aos projetos, encaixar isso com a família, encaixar isso com os filhos e com os projetos, né? De buscar cada vez mais os sonhos, as realizações profissionais. Como que é isso? E como você começou tudo isso? Bom, primeiro, muito obrigado, Grace, pelo convite, a oportunidade de a gente poder conversar um pouco. É um desafio, né? Porque são 3 filhos, né? Além da esposa. Então, são 3 pequenos, né? São 4, 6 e 8. E é motivante. Eu falo assim que é uma conquista a cada dia, né? A gente poder transformar a vida deles. Então, eu lembro, lá em 2018, quando nós começamos, né, um processo de coaching, o homem, né, o ser humano, naquele ímpeto de querer mudar o mundo, você me trouxe, peraí, né? E dentro da sua casa? Então, assim, acho que antes da gente mudar o mundo, eu tenho 3 vidas, eu sou sozinho, eu posso ter 3 vidas que podem mudar esse mundo. Então, assim, a minha grande preocupação, hoje em dia, e desde 2018, quando eu comecei esse processo de mudança na minha vida, foi como eu estou organizando os meus filhos para que eles entrem e transformem esse mundo. É legal essa ideia, né? Porque nós vamos deixar o legado. Exato. Né? E a gente se preocupa muito em legados estruturais, organizacionais, mas e no nosso contexto pessoal? Né? Exato. E assim, eu vim do mercado de uma multinacional, né? Então eu era executivo de vendas, né, nessa empresa. Que era, Ricardo? Defensivos agrícolas, né? Eu sou engenheiro agrônomo. Muito bem. Eu sou engenheiro agrônomo, formação em engenheiro agrônomo, com MBA, né, em gestão empresarial, com ênfase no setor sucroalcooleiro, e a vida toda trabalhando nesse segmento sucroenergético aí, com cana-de-açúcar, enfim, com energia renovável. Que legal. E viajando o Brasil. Então, do Nordeste, com exceção do Rio Grande do Sul, tá? E Santa Catarina, todos os demais estados do país a gente acabava visitando com o nosso time de vendas, enfim. Isso fazia com que, então, eu passava bastante tempo fora de casa. Porque com 26 estados, um Distrito Federal, significa só 2 que você não ia, muito bom, exato. Né? E em 2018 eu comecei um reflexo então da minha vida a rever, né, essa forma de atuar, de educar os meus filhos. E a pergunta é o seguinte: por que deu o start de começar a rever? Acho que vai chegar um momento da vida da gente que a nossa saúde, quando o trabalho começa a influenciar a nossa saúde, a gente vai deixando isso de lado, isso precisa ser revisto e ser pensado. Então, como eu disse, viajava muito por conta de todos esses lugares que eu tinha que estar presente. E sempre viajando à noite também, enfim. Em uma dessas viagens eu acabei sofrendo um acidente, na qual até pude partilhar contigo. Muito sério, e eu falei, opa, acho que eu preciso mudar a minha vida. Eu não quero mais, isso foi em 2018, com a minha esposa grávida, né, a Danúbia grávida do 3º filho. Falei, não, agora é o momento de eu rever e repensar. Mas o que fazer, né, assim, como mudar para estar mais próximo deles? E nós vivemos no mundo capitalista, né, onde nós temos daí as contas para pagar, enfim, né? Então, como mudar a nossa vida, viver um sonho
principal deles era estar mais presente na minha família, né? Então, E interessante que eu me lembro que quando a gente começou a conversar, um dos pontos era isso, não é? Porque existe o cansaço, existe a gente administrar a vida como ela é, não é? De Exatamente. verdade, porque nada, por mais que as pessoas, nós vivemos, como você posicionou, nesse mundo capitalista, existe algo muito importante. Se nós não estivermos como protagonista disso, nada vai funcionar. Né? Exato. Então, e veja, poderia ter se encerrado naquele momento, não é? Porque não foi um simples acidente, foi o acidente, no exato. qual você teve uma nova oportunidade de viver. Não é? E isso, quer dizer, eu me lembro que a gente tinha conversado, eu acho que na quinta-feira, não é? Na sexta aconteceu, ou foi mais ou menos isso, não foi? Conversamos numa quinta e isso foi numa terça-feira. Um pouquinho depois, 5 dias, 4 dias depois. É verdade. Eu me lembro que foi muito perto, não é? Foi. E isso, e nós tínhamos falado sobre os desafios, sobre as novas ideias de você começar a realocar, porque existe o cansaço, viajar todo esses estados, existe o cansaço, existe a alimentação inadequada, enfim, existe toda uma estrutura disso. E sem você na coordenação da sua família, como é que ficaria? Não é? Como é que fica o processo nisso aí? Claro, além do meu cansaço físico, eu estava percebendo que eu estava ficando ausente como pai. Então, assim, e como marido também, né? Então, quando eu estava em casa, falava com a esposa, às vezes pelo WhatsApp, você não vai vir almoçar? E eu trancado dentro do escritório. Então, eu acabava conversando mais com os meus filhos e com a esposa quando eu estava viajando, quando eu estava na estrada, quando eu estava... Eu falei, tá tudo errado. Então, em 2018, começamos esse processo, aí veio a pandemia, né, em 2020. Nossa. E aí, por incrível que pareça, onde, infelizmente, perdemos amigos, né, no processo, mas para mim foi um momento único, onde eu tive a confirmação de que o meu plano estava no caminho certo. Quando eu comecei a conviver realmente com os meus filhos, no sentido de vivenciar o dia a dia, pude conviver com a minha esposa também, no sentido de ter uma rotina diária. Porque antes era uma rotina de 3, 4 dias, uma semana, 15 dias, 20 dias fora. Depois mais 3, 4, 5 dias e novamente um grande período fora. Então a pandemia me trouxe essa oportunidade. Então, tudo tem um lado positivo e negativo nessa vida, né? É só uma questão de visão. Exatamente. E foi isso. E assim, então foi novamente, então, aí eu pensei, agora eu preciso acelerar a minha ideia, né? Como transformar. E aí, depois de 15 anos nesse mercado, né? Então, ficou 15 anos, né? 15 anos. Foram 13 e eu fiquei 2 anos numa outra multinacional também. Tá. Então, onde a gente inteiramos os 15 anos de trabalho, sempre com cana-de-açúcar. E aí, depois de muitas ideias que a gente pôde conversar, muitos projetos levantados, onde, eu tô com uma ideia, e não, assim, né, quando a gente pensa numa mudança, vou mudar, vou mudar minha vida, mas não se muda do dia para a noite, né? Porque as contas continuam todos os meses, né? Então, a gente não muda a vida do dia para a noite. E tem escola das crianças, enfim, então toda... Eu costumo brincar que é como você tá num avião, ele tá em pleno voo, e você ter que passar de um avião para o outro, quando vai fazer essa transição, né? De profissão, de propósitos diferentes. Então, você vai ter que fazer isso, dá tudo certo, porque você vai fazer em pleno voo. Exatamente. E não vai descer para você poder fazer. Exatamente. E a gente brinca, né? Também que é como médico, às vezes tem que operar o paciente acordado, né? É isso que a gente precisa colocar em prática. Mas com a graça de Deus, com bastante planejamento, acho que, enfim, a estrutura familiar, o apoio da esposa, ela também querendo, né, essa mudança, e as crianças percebendo que quanto que isso estava sendo positivo, né? O quanto a pandemia foi positiva, eu poder viver isso mais intensamente com eles, né? O dia a dia, a rotina, a educação, até mesmo o levar para o futebol, coisas que às vezes eu não estava são 3 meninos, não é? São 3 meninos. É o Filipe, o Henrico e o Benício. Então, são os 3 meninos. E aí, em 2021, então, eu comecei com
a estruturar o atual projeto, né? Enfim, onde eu precisava me organizar, porque hoje, então, saindo do ramo de comercialização de defensivos para o ramo de empreender. Então, agora eu passei a ser um empreendedor, passei a ser um produtor rural. Ah, você foi para a área de gestão, então, no seu MBA. Exatamente. Procurar trazer um pouquinho do mundo corporativo para esse mundo que eu entendo que tem muito ainda a se fazer no país, né? Então, assim, um país onde o agro representa tanto, né, para a gente, um país que tem aí quase 35% do PIB, né, vem do agronegócio. Você tem essa visão, né? Exato. De estar ali no dia a dia com esses projetos, essas pessoas, esses produtores, né? Exatamente. Mas eu queria fazer algo diferente. Meu pai, né, nós trabalhamos com pecuária já, meu pai tem esse trabalho da pecuária, mas eu queria fazer algo diferente. Não queria fazer mais do mesmo. E aí eu introduzi, então, a agricultura, né? E aí trabalhando com soja e milho. Mas, Ricardo, a vida toda trabalhando com cana, como assim, né? Pois é, são desafios que nem a pecuária, que é algo que nós já temos uma tradição na família, e nem a minha grande período, né, de trabalho, né, os 15 anos. Então, não acabei não atuando de uma forma direta, mas agora empreendendo aí como... Mas você foi pesquisando, né? Sem dúvida, sem dúvidas. Você está unindo a sua expertise na área, mas existe um leque de oportunidades aí. É isso mesmo, Grace. Assim, acho que, claro, aí eu fui buscar fazer cursos, né, principalmente cursos de gestão. Voltei a resgatar, até brinco, né, voltei a ser agrônomo na essência, né, fazer cálculos, enfim. Antes, como eu ficava mais na área comercial e de gestão dos negócios, agora mais também na área de execução de operações mesmo, né. Então, voltei brinco a ser agrônomo na essência. Mas mais importante do que tudo isso foi que hoje eu consigo levar meus filhos para a escola, claro, quando eu estou aqui, porque eu continuo viajando, mas hoje, quando eu estou com a minha família, quando eu estou com os meus filhos, eu estou. Então, acho que isso é o mais importante. E não... É a presença efetiva, não é? Exatamente, Grace. Não hoje... a figurativa. É isso. E é isso que eles gravam, são esses momentos, essas recordações que eu quero fixar na memória deles, e aí que eu preciso mudá-los, trazer aquilo que infelizmente os meus pais falharam, né, e é de geração em geração, a gente está sempre evoluindo, e eu quero poder passar para eles o que eu tive de falha, para que eles tenham menos falhas e para que eles possam transformar o mundo, transformar os filhos deles também, enfim. O projeto do crescimento é isso, né? Porque Exato. Se a gente está consciente do que é, né, ter uma família, a consciência do papel do pai na família, porque é importante trazer visões diferentes, né? A gente traz a visão da mãe, mas é muito importante ter a visão do pai, porque o pai, ele é o gestor, o que vai estar ali na linha de frente, mas ele também precisa estar presente de uma forma consciente, né? Com qualidade, no sentido de trazer memória afetiva para os filhos, porque eu vejo com os meus, tem hora que eles me falam assim, nossa, isso me lembra tal coisa, porque o nosso cérebro, 90% ele é inconsciente, os registros inconscientes. Então, veja, tem hora que eles me... Nossa, mãe, esse cheiro... Eu nem estava pensando naquilo, não é? Mas gera aquela situação, poxa, me lembra quando eu estava comendo. Exato. Outro dia minha filha ainda falou isso. Nossa, mãe, esse alimento aqui me lembra quando eu estava comendo para ir para a escola. Ela ia no infantil 4, infantil 3. E eu comecei a rir, falei, olha que coisa legal. Eu falei, olha, isso é uma memória afetiva. Exatamente. Né? Feliz, porque isso. Também tem as que não são. E a gente olha para o nosso projeto, podemos fazer o melhor projeto organizacional possível. Se o familiar não estiver estruturado, é o que você vai deixar para o planeta, né? Exatamente, Grace. Infelizmente, a nossa sociedade ela está mudando, mas ela viu o homem apenas como provedor do lar, o provedor financeiro do lar. Isso. E aí, e o provedor, e a mulher sempre com o lado emocional, o lado da educação dos filhos, né? E acho que está mudando tanto, acho que a gente poder participar disso e estar presente no mundo de hoje, onde, infelizmente, quando a gente percebe que muitos casais, quando acabam se separando, eles separam
não é só o marido e a esposa que acaba se divorciando. Às vezes o marido, muitas vezes, acaba deixando os filhos, né? E aí constrói uma nova família, mas e esses filhos que ficaram, né? Então, Exatamente. acho que é buscar estar presente com eles, buscar essas memórias afetivas para que faça cidadãos melhores para o mundo, né, Grace? Hoje a gente vê muito isso, né? Lógico que tem o relacionamento, homem, mulher, fica aquelas arestas, por mais perfeito que seja, mas tem o sentimento envolvido, ok. Mas eu entendo que a importância do papel do homem na vida dos filhos é fundamental. É uma relação que precisa ser olhada e preservada de uma forma muito estrutural. Exatamente. Não é? Porque vai depender disso para o foco, para a objetividade, para a racionalidade. E quando o pai, não é, o homem aí, não está ali de uma forma consciente, depois vai precisar refazer. Igual um alicerce de casa, né? Depois vai ter que fazer a reestruturação, a fundação, né? Tudo bem que tem condições de fazer isso, mas se já tem essa consciência, poxa, né? Exato. Caminhe de uma forma mais estruturada. E eu pude enxergar isso, só voltando um pouquinho, então, quando estavam saindo da pandemia. Então, no ano passado, quando voltando à normalidade, voltei às viagens, né? Aí meu filho, pai, você vai viajar de novo, vai ficar uma semana fora, mas quando você voltar nós vamos brincar ou você vai ficar preso no escritório? A hora que usou a palavra preso no escritório, foi opa, de novo. Então, aí que eu preciso mudar. O problema não era eu viajar, era quando eu voltava, estar preso no escritório. E preso não por algumas horas, o dia todo, né? Então, muitas vezes não tinha oportunidade, acabava não almoçando, enfim. E a gente, quando fica assim, fica mais com a cabeça no trabalho, né? Você não fica ali, você está presente pensando no trabalho, na situação, você não está, vamos brincar. Não, estamos conscientes disso, né? E foi isso, Grace. Então, assim, aí acabei, então, envolvendo pessoas, né? Porque a gente não faz nada sozinho, então... Mas também não queria já pegar algo que já tivesse origem familiar, não, construir algo próprio. Então, a gente acaba envolvendo uma rede de pessoas, né? Primeiro de tudo, a nosso lar. Então, assim, a Danúbia comprou a ideia junto comigo, acompanha todo o processo de perto. E aí, depois, eu acabei me estruturando com pessoas onde... olha, o primeiro deles era minha família, meus familiares, meu pai que estava lá e depois outras pessoas também, porque eu não, ainda assim, como eu te disse, esse projeto eu estou a 850 quilômetros dele, então eu não estou perto do projeto. Não está perto, você gosta mesmo de uma viagem, né? Mas enfim, então é quase um dia para ir e um dia para voltar, mas eu vou hoje uma vez a cada 15 dias, então eu acabo ficando os 15 dias do mês, quando eu estou em casa, novamente eu estou em casa. Então, nada substitui, eu pude agora, nesses dias, ensinar o caçula a andar de bicicleta. Eu tenho certeza que essa memória afetiva dele vai ficar, 2 dias, papai, que você me ensinou, eu já aprendi. Então, assim, eu tenho certeza que, como você trouxe a recordação do cheiro da sua filha Sofia, que isso vai ficar na memória dele, né, Grace? Fica. E é muito lindo o seguinte, o que é bacana quando a gente estuda essa organização, né, dos pensamentos, o papel da mulher é fundamental e ela permeia mais a parte sistêmica aí. Mas do homem, ele traz isso, essa pontualidade. Então, ele não precisa ter uma grande quantidade de tempo, mas o tempo tem que ser efetivo, tem que ser de qualidade. Então, quando, mas está trabalhando, ou então está com o celular, que é um novo processo hoje que a gente vive com isso, não está efetivo. Exatamente. Então, fica alienado o contexto, né? E efetividade é isso. Eles vão lembrar, porque o pai é pontual. Ele não precisa ter aquela quantidade de tempo, precisa ter a qualidade do tempo. Com certeza, Grace. Vale muito mais você estar hoje eu percebi isso, estar meia hora com eles, mas estar com eles com o celular no modo avião ou longe de mim, que eu ficava tocando o tempo todo, do que eu ficar, às vezes, 3 horas com eles, mas eles fazendo alguma coisa e eu tendo que trabalhar no celular ou no computador. Assim, a efetividade, o retorno... eu até brinco, a quantidade de amor que eu recebo hoje é muito maior nesses 30 minutos, muitas vezes que a gente passa junto, do que naquelas 3 horas onde eu estava muito mais preocupado
com racionalidade, com trabalho, do que em dar e receber carinho nessa troca com os filhos. E você olha hoje esse seu projeto que você está fazendo, construindo, quais são os sentimentos que você traz com você, Ricardo? Como que você está se sentindo nisso? Acho que a palavra é realizado, Grace. Assim, hoje eu olho para trás e eu falo assim, claro que tudo é no tempo de Deus, né? Mas poxa, eu poderia ter enxergado isso um pouquinho antes, mas tudo acontece quando tem que acontecer. Hoje quando a palavra... você está pronto, né, para Exatamente, acontecer. Grace. Eu quando acho que é está pronto, exatamente porque isso. quando a gente não desperta é porque não está pronto. Exatamente isso. E olha só, né? Então, assim, são pelo menos 5 anos aí para uma mudança efetiva. Então, assim, quando a gente quer mudar a nossa vida, a gente não dá essa... Não é do dia para a noite, né? Às vezes as noite. pessoas acham que é tudo muito efêmero. Resolvi. Primeiro tem a ideia, né? O pensamento, começa a construir. Eu me lembro que, mesmo com as suas viagens, você falava, Ricardo, você montou seu plano de ação? Não montei, Grace, não é? Com certeza, eu lembro desse Não era fácil montar. E a saúde, a alimentação, comia tudo bagunçado, né? Tudo. E hoje você já busca uma forma diferente, não é? Então, aí hoje em primeiro acaba sendo a religiosidade, então assim, essa busca espiritual, depois a minha família, os meus filhos, a minha saúde, né, que até anda junto. E hoje o trabalho. Claro que o trabalho é importante, continua sendo, mas hoje eu consegui enxergar e dar o devido valor a outras vértices, né, na minha roda da vida, que eu precisava estar mais atento e não me atentava. Então, assim, acho que isso que é bacana, né? A gente conseguir. E não é fácil. Às vezes a gente comenta agora falando isso, mas na rotina do dia a dia, infelizmente, a gente acaba se perdendo nisso, né? Então, a gente conseguir enxergar os pontos de melhoria que nós temos, por isso assim que quem não fez, mas quem tiver a oportunidade de se autoconhecer, e aí o processo de coaching, um processo de estudo de si mesmo, é muito o que for, válido, né? O que foi possível para a pessoa fazer, né? Mas desde que ela faça esse autoconhecimento. Porque só é possível hoje, quando você fala, poxa, por que não despertou antes? Porque não estava pronto. E se a gente não tem os estímulos para despertar, muitas vezes passamos a vida toda de uma forma alienada, e depois você, quando eu imagino a senhora que está prestes a desmaterializar, que você fala, poxa, quanto tempo perdido à toa. Isso deve ser complicado, né? Porque às vezes eu penso hoje, assim... Imagina o seguinte, se lá naquele momento seu crucial do acidente, se aquilo tivesse finalizado, né? Como seria? Essa ingressão, são detalhes que é até ruim de olhar para trás, mas a gente tem que crescer com isso. Enfim, porque não foi um acidente como você disse, né? Entrar embaixo de um caminhão e sair ileso, o teto sair, ficar só o nosso banco, o banco que eu estava, eu falei, bom, então eu precisava rever. E realmente eu teria perdido. E o mais legal, agora a gente brinca com isso, mas mesmo no dia eu até brinquei com isso. Quando você falou, o policial chegou e falou assim, cadê o corpo? O corpo tá em pé ali falando. Hoje vocês não vão trabalhar, né? Hoje vocês não vão trabalhar, porque eu fiquei... porque, imagina, né? Então é uma situação que, lógico, que a gente não vai achar graça de algo trágico. Sem dúvidas. Mas... não foi trágico. Houve uma situação dramática, mas o importante é a vida. Exato, Grace. Né? E o fato tá bom, e aí? Porque você teve uma prova, né? E a partir dali você começou a olhar com valor diferente para a vida. E assim, e aí, e o corpo vai dando sinais, né? Depois disso eu tive 2 casos de burnout, onde realmente... Um foi um apagão, o outro foi zumbidos no ouvido insuportável, com dor de cabeça. Falei, realmente não dá mais. Então, assim, são sinais que a gente precisava fazer a mudança. E aí, eu acho que, assim, de novo, eu trago isso. Estar presente com eles me fortalece. Isso me fortalece. Então, hoje, quando eu saio para ficar aí 5 dias fora, 7 dias fora, 10 dias fora... eu saio fortalecido porque eu sei que a hora que eu voltar eu estarei com eles. Isso.
isso, Então, é assim, gostoso, né? Exato. Até o tempo da oxigenação, eu brinco com isso, né? Exatamente. É gostoso, é necessário a oxigenação, mas ela é produtiva. E você Exatamente. sabe, você falou sobre o burnout, né? O que é isso na nossa vida que está tão presente? É quando nós não entendemos os limites, porque o corpo começa a dar sinal, né? E nós não entendemos o limite. E vamos, porque nós temos condições fisiológicas de ir até o último, né? Mas o nosso cérebro, o nosso corpo vai dando sinal. E de repente, ele não quer morrer. Ele vai falar, olha, vamos parar? Eu vou ter que dar uma freada aqui. Exatamente. E aí, assim, eu fiz, só para trazer um pouquinho, fiz mentoria sobre mercado financeiro, bolsa de valores, imóveis, construção civil. Então, assim, até usinas de etanol de milho. Então, vários segmentos onde eu fui buscar alternativas e acabei me encontrando no ramo que eu já estudo tudo, agro, né, enfim. Então isso... não foi assim, vamos mudar de forma alienada. Foi pensado, estruturado, né? Até porque, né, Grace, assim, que acaba, já tinha um padrão, né, um padrão de vida dos 3 filhos, da esposa, e eu não podia, assim, claro, um problema meu, buscando a felicidade deles, mas não poderia deixar faltar algo para eles, né? Então, por isso que é uma decisão bem pensada. Por isso que é um processo que não é rápido, não é do dia para a noite, mas que é possível, Grace. Desde que a gente... Só que o ponto crucial para isso é a gente se autoconhecer. A partir do momento que a gente sabe o que deve... Porque assim, eu vou mudar para onde? Para fazer o quê? Né? Quando a gente até brinca, quando as setinhas elas estão uma para cada lado da sua vida, você não sabe para onde vai. Então, quando você começa a organizar o que você definir quer... prioridade, Exatamente, né? O que é importante... E o que você vai administrar para encaixar em todo esse planejamento. Exatamente. E aí a gente começa a descobrir que dinheiro não é tudo, porque eu não sou rico medindo o quanto que eu ganho, mas sim o quanto que eu gasto. Então, muitas vezes, quando a gente acaba ficando fora, acaba tendo gastos supérfluos para suprir a ausência que nós temos dentro da nossa casa. Esse é um ponto bom, né? É mesmo daquele... Não é um dia a mais de vida, é um dia a menos. Porque a gente precisa entender que a partir do momento que você nasce, a linha o projeto é chegar lá no fim. Então, quando você olha com esse olhar, você começa a dar prioridade para o que é importante. É isso. Não é? O que é de verdade efetivo que precisa ser observado. É exatamente isso. Então, assim, hoje, antes, a cada viagem, acabava trazendo presentes, enfim, então, será que isso é importante? Não, é muito mais importante eu estar na minha casa, com minha esposa, com meus filhos, do que trazer presentes, né, assim, para suprir uma ausência. Não, então, assim, só que é tudo coisas que a vida vai nos ensinando, né, que a gente precisa olhar para si mesmo. Hoje consegue olhar isso. Exatamente. E já tá ótimo, né, Exatamente. Poxa, porque você tem uma vida toda aí pela frente. Não são tão novos tá assim jovem mais, né? ainda, né, Ricardo? Tá jovem. Tem os filhos, imagina, e passa rápido, viu? Posso te dizer que passa rápido, eles crescem muito rápido, né? Os meus hoje já estão com 16 anos. Então, quando eu olho, eu falo, gente, né? E daqui a pouco você vai viver uma outra etapa, que é a faculdade. E no meu caso, vão sair os 3 de uma vez. Né? Se tudo correr bem dentro de um planejado. Sim. Eu ainda brinco, eu falo, até nem ligo se vocês quiserem começar a faculdade mais tarde. Que isso, mãe? Não. Então, porque está muito perto. Exato. Né? Quando eu olho, eu falo, está muito perto. E é uma realidade, porque a gente acha que passa... Quer dizer, se eu não tivesse vivido isso de uma forma estrutural, teria passado aí, olha, os 16 anos rapidamente. E aí? Né? E cadê as memórias? Como é que eu construí isso? Como é que eu vou ter que resgatar, correr atrás de tudo isso? E hoje, seus filhos, com 16 anos, você já formou o que tinha que formar neles para o mundo, né, Grace? Então, assim, agora você vai colher os louros da vitória, né? Com certeza, tudo aquilo que você pode trazer para eles. Tem na estrutura que a gente estuda, não é? Do 1 ao 7, existe a primeira infância, dos 7 aos 14, depois dos 14 aos 21 e dos 21 aos 28. Com 30, sai o verdadeiro eu. Só que nessas 2 últimas, ela vem somente, eu brinco que vai decantando
Então vai apurando, é igual doce, né? Vai apurando para sair ali. Então, veja, mas como que ele pode fazer a apuração se não tiver os suprimentos iniciais? Se estiver faltando ingredientes nessa receita, faltou ingrediente, né? Vai faltar ali. E essa é a minha grande preocupação. Resumindo, para que todos entendam, essa é a minha grande preocupação. Então, assim, eu quero poder formá-los, colocando a minha pitadinha mais de amor, uma pitadinha mais de respeito, uma pitadinha mais de carinho, como que se deve tratar o próximo, como fazer, porque a criança aprende. Os valores, né? Você está falando de valores. Exatamente. E ela aprende aquilo que ela vê. Ela repete aquilo que vê. Eu dou um exemplo claro. Meu filho do meio, hoje com 6 anos, começou a ler com 3 anos porque viu de 5 lendo. E hoje o meu de 4 já está lendo porque viu os irmãos mais velhos lendo. Então, assim, e é isso. Então, isso assim, é o positivo, né? Porque se eu tivesse visto o negativo, também estaria fazendo. Exatamente. Então, eu fico muito feliz hoje, um exemplo, quando eu vou no shopping, tivemos a oportunidade esse final de semana, passamos numa determinada loja de brinquedos, né, onde, claro, que é um parque de diversão deles, né? Se vai ao shopping, tem que passar na loja. Mas não compramos nada, e aí na frente tem uma livraria. E aí fomos à livraria, e aí tive que fazer uma compra dividida em 3 vezes, né? Mas tá ótimo, comprando livros, assim. Enquanto foi... Para mim, isso é gratificante demais, né? Então, assim, poder os filhos ter essa paixão pela leitura, de poder... esquece tempo de tela. Tempo de tela vai ter idade para que eles precisem realmente disso, do celular. Agora não. Criança tem que brincar, obedecer, respeitar o próximo, enfim. E brincar e ser criança e aprender, enfim. E poder criar, né? Poder ter imaginação. Porque no momento que a pessoa fica só em tela, a gente acaba limita, né, a criatividade, a no futuro. Né? Exatamente. Limita. Eu vejo nitidamente isso, né? O que eu pude fazer com os meus em relação a limitar o uso de tela, eu sempre fiz, né? Então eu sempre fui aqui, e ainda eles falavam, poxa, mas só nós na sala de aula, e eles hoje dão risada, eles falam, mas você não é todo mundo, né? E é isso, aquela frase que a gente ouvia, você não é, você é o único no planeta. Exato. Então, mesmo eles, né, sendo trigêmeos, são únicos no planeta, porque cada um tem a sua especificidade. E é lindo, pra gente é muito prazeroso ver eles lendo, estudando, porque isso nunca sai, né? Você pode perder tudo na vida, mas ninguém tira o teu conhecimento. Ninguém. Exatamente isso. Pode tirar tudo, material, tudo, mas o seu conhecimento vai com você, né? Exatamente. E isso. O não conhecimento também. Também. Então... Isso você trouxe. Eu também acabei esse final de semana conversando com amigos. É o quanto que a gente gosta de viajar. A gente deixa de trocar carro, deixa de comprar roupa, porque isso com o tempo vai se acabar. Não, mas uma viagem é algo que vai estar na sua memória, que você vai poder conhecer lugares, seja viagem, peregrinação, lazer, seja o que for. Mas é algo que isso, eu até brinquei, o banco não toma, né? Isso daí o banco não toma. O que está na sua memória, o banco não toma. Então, quanto isso faz... assim, né? Ajuda-nos a ser uma pessoa melhor, né? Enfim, então conhecer um pouquinho da história de cada lugar, enfim. É isso que eu procuro trazer para eles. Claro que muitas dessas viagens hoje com os 3 não dá para fazer, né? Então é só eu e a esposa, claro, né? É evidente. Você vai ver daqui a pouco, a hora que eles começarem a pagar tudo integral, né? Mas passa rápido Passa também. rápido, né? Passa rápido e depois você já começa a planejar assim, como eu vou fazer. E agora já dá para fazer outros planejamentos, porque eles já são mais adultos e a gente já está planejando outras coisas. É muito gostoso, né? Porque aí você olha e fala, o que dá para fazer dessa forma? E o legal da tecnologia, hoje ela te dá essa oportunidade. Antigamente tudo era muito custoso, não é? Antigamente, assim, não é tão longe, porque a gente não tem nenhum processo de dinossauro. Assim, 15 anos atrás, vai. Não tinha, né? Airbnb, esse pessoal todo aí. Atrás. Não é? Nada então, disso. hoje, dá para você, fica menos oneroso você, numa quantidade com os filhos que vão pagar tudo, você aluga uma casa, fica muito mais fácil, né? E assim, então aí você trouxe um ponto que é aí que entra o planejamento, né? Assim, por isso que
E é isso que eu procuro, Grace, então, tanto no lado pessoal, de fazer essa organização com eles, e também no lado profissional, e eu procuro mostrar isso lá hoje para as pessoas que estão comigo também, planejando a gente consegue fazer tudo, mas temos que planejar. Agora, infelizmente no Brasil, muitas pessoas querem fazer algo rápido e acaba pagando por isso, seja um juros mais caro, seja tomando decisões erradas ou precipitadas, que a gente vai ter que dar 1 ou 2 ou 3 passos para trás. Então, por isso que é importante o planejamento. Assim, acho que na nossa vida, quando a gente começa de novo a se conhecer, a conhecer aquilo que a gente quer fazer, se capacitar para aquilo que a gente está buscando, seja, eu quero ser pai, mas custa ler um livro, saber entender um pouquinho a rotina de o que é ser pai, o que é ser marido, porque, vamos ser sinceros, Grace, hoje em dia ninguém vive um mundo perfeito, né? Seja no relacionamento... Mas quando é que teve o mundo perfeito? Seja no relacionamento de amizade, ou de marido e esposa, até mesmo com os filhos, nós temos as crises diárias que nós precisamos resolver. Claro. Então, no mundo profissional tem isso, não vai ter isso dentro de casa, né? Então, infelizmente, é isso que a gente precisa ter essa maturidade e esse conhecimento. Então, seja em livros, em autoconhecimento, seja em coaching, seja, enfim, em vivendo vida de comunidade, né? Na paróquia, enfim, acho que isso é importante, essas vivências, essas experiências, para a gente poder errar menos. Que errar, eu tenho certeza que vamos errar, mas poder errar menos, ou melhor, fazer de uma forma única, né, Grace? Que não tem o certo ou o errado. Tem aquilo que a gente acredita que é o bom, né, para os nossos filhos. E eu entendo assim, Ricardo, que olha só, né, você trouxe uma reflexão. Nós temos o nosso jeito. Veja, a família que você construiu, está constituindo e está caminhando com ela, ela tem o seu jeito. Ela é ali a união, a parceira que você escolheu, e os frutos trazem a essência dos dois. Então, eu costumo brincar que a gente acha assim, nós não estamos no paraíso. A Terra não é o paraíso. A Terra é a construção do caminho para chegar no paraíso. Não é? Então, nós vamos aprender com as experiências, com os conflitos. Agora, o que não dá para quando você desvia o caminho é quando você perde a consciência de temperar a sua vida com amor. Eu costumo brincar de uma forma metafórica, porque o amor é uma escolha, não é? Porque todo mundo teve dores, todo mundo vem de uma família que também não é perfeita, e mesmo que eu acho interessante, quando a família é perfeita, às vezes existem outras variáveis que interferem na vida da pessoa por falta de problemas, né? Porque esses dias eu ouvi ainda uma situação, teoricamente, existe mínimos problemas em relação à parte financeira, à parte estrutural, nunca teve conflito nenhum, e a pessoa é totalmente infeliz. Por quê? Porque não teve conflito para poder viver experiências. Então, eu costumo olhar que nós somos construídos dessas duas conexões de energia, né? A positiva e a negativa. Se for só positivo, ela não tem essência de vida e não vai ter impulsionamento. A negativa também. Então, para ter a vida, precisamos da dose negativa, que aí na vida vão ser as divergências, aí, os conflitos, e a positiva. Exatamente. Daí vai conseguir caminhar. Né? Constrói um ser humano forte, né? Até assim, avô pobre, pai rico, neto pobre e bisneto, às vezes, miserável, se não conseguir. Porque assim, você constrói tudo. A facilidade faz com que a resiliência, a transformação, o poder de inovação, muitas vezes caia. Então, assim, e não é isso que eu quero deixar esse legado para os meus filhos. Então, assim, acho que a palavra que me motiva muito é legado. Qual é o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Porque antes de eu deixar para o mundo, eu preciso deixar para os filhos. Já vai ser um grande feito, não é? Exatamente. Porque, veja, eles vão continuar o seu projeto. E aí serão 3, né? Não serão, hoje eu sou sozinho, e depois serão 3. E devagarinho nós vamos mudando, enfim, com
com aquilo com os valores, né, que nós acreditamos, que eu acredito ser fundamental para que a gente possa viver melhor, né, Grace? O valor, ele traz toda a base, né, para a Exato. pessoa e para ela poder se relacionar com os outros. Sem dúvidas. Então, veja, não existe a perfeição. Você, para ser o pai que você é hoje, você precisou lapidar suas dores. Com certeza, não é? E é com certeza. aprendizado. Então, o nosso cerne aqui do nosso café é aprender a aprender, né? Buscar aprender o tempo todo. Exatamente. E assim, às vezes é mais difícil a gente desaprender para poder aprender novamente. Então, enfim, então, às vezes, porque a gente continua. O hábito, às vezes, ele é cruel com a gente. Porque todo mundo faz errado, a gente acha que é normal fazer errado. Não, o errado é errado. E vai continuar sendo errado sempre, né? Então, isso que a gente procura trazer. Trazer para dentro de casa. Peraí, não, se eu estou fazendo errado, eu preciso parar. Porque meu filho vai olhar fazendo errado e vai achar que o errado é normal. Ah, meu pai fazia errado, por que eu não posso fazer? E é normal. sempre nós temos os alertas, não é? É só ter consciência, não é? Exatamente. Porque você viveu ali todos os alertas que pôde experienciar, não foi? Com certeza. Assim, eu venho de pais divorciados, né? Enfim, então, de uma estrutura familiar bem, como posso dizer a palavra? Uma desafiadora. Ou desestruturada, uma estrutura desestruturada, talvez fosse essa a palavra. É muito mais um sentido casal, tá? No sentido marido e mulher, e não pai e mãe, né? Então, mas a gente como filho sente isso. Então, assim, tudo aquilo que eu percebi que me magoou e coisas que eu via e que infelizmente estão nas minhas memórias. Mas, ou talvez felizmente, porque hoje, tudo aquilo que eu vivi, eu não quero que eles vivam aqui, ou melhor, que eles enxerguem que aquilo não é bom. E que eles possam fazer diferente. Então, é o aprender, né? Você tomou consciência, vão ter outras coisas, porque nós não temos a pretensão nenhuma em ser perfeitos, né? Mas o que você observa que doeu, você minimiza ali, aí vão ter outras dores que vão ter que ressignificar, e essa é a vida, né? Exato. E é gratificante, Grace. Hoje, o meu de 8 anos, a gente consegue já conversar bastante, enfim, já consegue enxergar o mundo de fora. É gratificante quando a gente percebe que os valores que nós estamos implementando neles, nós ouvimos aí, seja da escola, seja de amigos, olha, seu filho é assim, seu filho está assado, isso não, assim, é um orgulho, nos dá um orgulho como pais, traz uma alegria profunda, traz uma alegria, né? Que dinheiro nenhum compra, não compra. Dinheiro nenhum compra quando você vê ele, e você vai viver essa experiência deles conquistando por eles o espaço, vencendo os desafios, mas porque tem os suprimentos iniciais. Exato. Né? Então, você vai perceber isso, e aí, lógico, nós vencemos, mas tivemos que sofrer muito para buscar os suprimentos e tal. Então, hoje você já tem essa consciência, não vai criar a mesma situação, deixa viver outros, né, desafios. Exato. aí. E o planejamento, ele tem que estar presente na nossa vida, né? Tudo que a gente vai fazer, seja construir uma família, uma carreira, buscar sonhos, projetos, tudo ali da roda da vida, né? Participar da comunidade, desenvolver a espiritualidade, tudo precisa de planejamento. Tudo, Grace. Isso assim é fundamental, Grace. E assim, né? E até nas horas do dia, se a gente não se planejar, a gente estava até brincando antes, quase chegando atrasado. E assim, hoje em dia o nosso planejamento vai desde a rotina de levar os nossos filhos na escola, a programar quanto tempo de almoço. Eu tenho esse hábito. E administrar as variáveis, né? Com certeza. Porque o planejamento tá ali, mas o planejamento você faz. E como nós agendamos um mês, né? Não é uma coisa assim, tá bom, vamos fazer. Não, existe toda uma estrutura. Você lembra que quando eu te falei, você falou, tá. Falei, não, é daqui um mês. Então tá bom. Exato, funciona. Não é? Exatamente. A vida é assim. Mesmo assim, planejando, tem que administrar variáveis. É isso. Só que aí você tem consciência e tempo para administrar as variáveis. É isso mesmo, Grace. Assim, porque você estava falando plano A, B, C, né? Como é que é esse... E assim, aí, trazendo para o meu setor, né? Então, aí montei todo um plano, assim, onde eu ainda trabalhava, né? Lá na empresa, já com esse negócio paralelo, né? Com o plano B bem já a fundo acontecendo. Aí, quando eu tomo a decisão
de realmente sair da multinacional para apenas ficar como produtor, vem o preço do mercado, soja, uma commodity agrícola, quem dita o preço, quem regula o preço é o mercado, sai de 150, 160 reais para 120 reais. E essa é uma variável, né? É uma variável. Então, assim, por isso que é importante a gente estar planejado para que isso não nos desestruture e não nos abale, que a gente tenha que desistir de tudo para poder voltar para trás. Já estava no meu radar que isso poderia acontecer. Então, estamos passando e vamos passar, e é isso que eu quero trazer para os meus negócios e trazer para a minha vida. Olha, o negócio variou 40%, 35%, mas isso não vai impactar em nada. Seja lá nas minhas finanças pessoais, nas minhas finanças profissionais, seja, o tempo agora da escola das crianças aumentou tanto, então está variando o tempo também. Né? Peraí, como que nós vamos nos organizar? Óbvio, lá em casa com a esposa aumentou assim, aumentou agora, a esposa está trabalhando de uma certa forma. Então, por isso que é importante a gente estar planejado, porque quando aconteça essas intempéries, enfim, essas dificuldades, nós podemos nos reorganizar de uma forma mais fácil, né, Grace? E o bacana existiu o planejamento, mas existia a sintonia no casal, não é? Os passos ali tá alinhado, não é? Dentro dessa estrutura. Isso é fundamental. Assim, acho que a conversa a 2 hoje que a gente brinca, né? Ou a 3, ela tem que acontecer a 3 como quando o marido, a esposa e Deus, filhos, né? E os filhos Deus. Também. Então, enfim, toda decisão que eu tomo hoje, a família tem que estar, a esposa principalmente tem que estar inserida nessa tomada de decisão, porque eu não sou sozinho. Então, assim, tem lá, porque quando eu sei que é ela que vai ficar com os 3. Então, são 4 vidas aqui que muitas vezes eu não vou estar perto. Porque, como eu disse, são 850 quilômetros, enfim. Então, eu preciso ir de uma forma que eu sei que estará tudo organizado aqui. E eu sei que, para isso, ela precisa ter as informações, ela precisa ter tudo na mão para poder conduzir. Sim. A rotina com 3, você sabe muito mais do que eu, mas um leva para a escola, depois leva para o inglês, e leva para o futebol, enfim. Então, isso só é uma rotina das crianças, fora a rotina de casa, a rotina da esposa mesmo. Então, se eu não muni-la de informações para que ela também possa tomar as melhores decisões, até porque também tem um trabalho dela, fica tudo mais difícil. Então, por isso que a comunicação... Então, assim, planejamento e comunicação. Acho que são 2 vértices que precisam caminhar lado a lado, nunca distante, sempre lado a lado, porque para que tudo flua melhor, né, Grace? Muito bem. Olha só, que delícia. O papo passa rápido, percebeu? Como passa rápido. Sim. Então, vamos... agora, eu queria que você deixasse para a gente... Hoje, uma frase que demonstre, né? A gente falou de legado, o seu epitáfio hoje, né? Como é que ficaria? Como é que estaria ali a frase, ou a mensagem, ou uma palavra, o que você quiser? Antes de ser importante para o mundo e fazer a diferença, seja importante e faça a diferença na vida dos seus filhos e família. Olha isso, forte, hein? É isso. Isso eu trago para mim e é isso que eu vivo hoje. Antes de eu querer mudar a cabeça de alguém, ser importante na paróquia, no trabalho, não, vou revolucionar o mundo, ganhar um prêmio Nobel. Peraí, como que está a minha família? Como estão os meus filhos? Como está meu relacionamento com a minha esposa? Madre Teresa falava isso, não é? Quer conseguir todos os troféus ou conseguir, comece na sua família, né? Exatamente. Porque é muito fácil a gente fazer isso para o mundo, mas é muito difícil, sabe? É muito fácil mostrarmos um cenário, uma máscara para o mundo que não conhece os nossos bastidores, mas é muito desafiador que o seu bastidor reconheça você como importante, como fundamental para o desenvolvimento da vida. E você está de parabéns na sua escolha, que, olha, frutifique, você tenha muito sucesso aí na sua escolha. E eu acho maravilhoso, não é? E principalmente a visão do homem nisso, não é? Muito obrigada por ter aceito e muito obrigada por esse café maravilhoso que nós tivemos. Eu que agradeço, muito obrigado. Você faz parte dessa rede de apoio, né? Você sabe disso, dessa transformação na minha vida. Você também é uma peça fundamental, né? nessa mudança. Então,
Obrigado mesmo. E obrigado a todos vocês aí pelo apoio e pela oportunidade de estar aqui contigo, viu, Grace? Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Comentem, deixe o seu like aí para a gente poder ter o maior número de divulgação. Se inscreva no canal, convide pessoas e aguardo vocês no nosso próximo café. Até lá! Até logo!